Cara, eu diria que se comparar é um dos piores situações que a gente pode viver, assim, por diversos motivos, porém, é uma coisa que acaba com a nossa autoestima, deixa a gente mal, deixa a gente triste. E não é uma comparação justa, e isso que é o pior. E no vídeo de hoje vamos falar sobre isso, é claro, mas óbvio. Também vou falar um pouquinho como a comparação pode ser sim positiva para a nossa vida. Então, fica por aí e não perde nada. Aproveita e já curte o vídeo aqui se você gostar, pra gente levar esse assunto para mais e mais pessoas. E se inscreve aí no canal, Flor. Vamos lá, se você quer ser mais feliz, você quer ter mais bem-estar na sua vida, você está no lugar certo. Liga a sinetinha, aí você não perde nenhum conteúdo e o seu destino da felicidade e do bem-estar vai chegar muito mais rápido do que você imagina. Cara, eu diria que se comparar é um dos piores situações que a gente pode viver, assim, por diversos motivos, porém, é uma coisa que acaba com a nossa autoestima, deixa a gente mal, deixa a gente triste. E não é uma comparação justa, e isso que é o pior. E com as mídias sociais, isso tem se tornado cada vez mais comum. Antes a gente tinha que, sei lá, tomar um café com uma amiga, com a vizinha, com uma tia fofoqueira pra contar a história da vida dos outros, pra gente poder, né, ter o mínimo de noção. Hoje em dia a gente já sabe o que se passa na vida de 1000 pessoas por dia, sem muito esforço. Colegas do seu trabalho, colegas que estudaram contigo, pessoas que você não conhece, que têm realidades completamente diferentes da sua, que foram morar fora, que seja lá o que for. Então é muito fácil hoje em dia a gente ter essa comparação. E se comparar faz parte, o nosso cérebro realmente faz isso, mas a gente tem que aprender a dar um stop nisso quando isso nos faz mal. Você tem esse hábito de olhar para os outros e se comparar? Você se sente mal por isso? Porque eu vou dizer que comigo isso já aconteceu diversas vezes. Eu olhava para a história de vida dos outros, para aquilo que os outros estavam construindo, que estavam fazendo, e eu sentia que eu era a única que tinha ficado para trás, por exemplo. Ou eu sentia que os outros estavam muito mais felizes que eu. Mas a verdade é que a gente enxerga a história do outro através do nosso ponto de vista, através daquilo que a gente acha que é bom ou não, ou que nem a gente acha, muitas vezes que disseram pra gente que aquilo era bom. E a gente traz desde a infância aquela ideia de que uma vida feliz é daquele jeito, de que trabalhar nisso é melhor, de que ter dinheiro é E quando a gente cresce, muitas vezes a gente não se sente nesses patamares e a gente olha e fala, aquela pessoa está, e eu não, então ela é mais feliz. Então assim, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem uma paisagem, por exemplo, uma praia, tem ali o mar, as ondas, uma areia. De um lado, o mar acaba nas pedras e do outro ele parece que não tem fim. Se você estiver ali no meio e você virar para um lado e tirar uma foto e virar para o outro e tirar uma foto, apesar de você estar exatamente no mesmo ponto, as fotos vão ser completamente diferentes, concorda? Às vezes tem até mais nuvens de um lado do que do outro. Às vezes parece mais sujo ou nem parece tão bonito. Enfim, imagina quando a gente fala de duas pessoas, dois pontos de vista, duas vidas diferentes para se comparar. Não tem ponto de vista igual, não tem como a gente comparar aquilo que o outro viveu dentro da dor dele, da história dele, com a nossa. E aí se torna pior. Por quê? Porque nós temos uma tendência de comparar o nosso pior momento, nosso momento de lama, de merda mesmo, com o momento topo de linha dos outros. Olha só que bacana! A gente nem compara de igual para igual. Quando você estava na merda, a sua merda era pior ou melhor que a minha. A gente normalmente olha pro nosso momento de, muitas vezes, de tristeza, de vulnerabilidade. E aí a gente olha pro outro no sucesso, né, dele, brilhando, sendo feliz. Principalmente com as mídias digitais, porque elas favorecem isso. Poucas pessoas mostram realmente, mesmo que queiram mostrar, que nem eu falei, os pontos de vista são diferentes. Mesmo que a pessoa queira mostrar a dificuldade dela, a gente nunca vai conseguir enxergar da mesma maneira. O que dói muitas vezes no outro não é o que dói na gente. E às vezes o que dói na gente pro outro tá tudo bem. Então é perigoso a gente ter níveis de comparação tão desleais assim. E aí você já não estava bem, você já está sentindo que as coisas na sua vida não estão indo, que você não está feliz, etc. E você se compara justamente com outro que talvez também não esteja feliz, mas que aparenta estar bem, está feliz, está tendo sucesso, está ganhando dinheiro, parece que está num relacionamento maravilhoso. Eu vou contar uma coisa muito triste para vocês, gente, mas isso acontece. Às vezes, por exemplo, pessoas se separam, você vai procurar um mês antes, tem lá uma declaração de amor gigantesca na internet. Infelizmente, em casos de feminicídio também.
Mas nesse caso, por exemplo, a mulher vai lá e morre, uma semana antes tem lá uma foto dela declarando o amor dela pra aquele homem perfeito que apareceu na vida dela. Imagine quantas amigas às vezes não olham e pensam, nossa, eu não conheci um homem assim, queria tanto um homem que me desse essa atenção, esse amor. E depois a mulher acaba como acaba. Então, infelizmente, a gente compara aquilo que a gente sabe de nós, E mesmo assim, né, estamos lá aprendendo, mais ou menos. com aquilo que a gente acha do outro, né? A gente tem que entender que nosso olhar, ele não tem nada a ver com o que realmente acontece do lado de lá. E aí entra uma coisa que ainda é pior. Às vezes a gente compara a nossa realidade, por exemplo, de brasileiro e etc, com a realidade de uma pessoa que mora em outro país, cresceu em outro país, tem outro tipo de vida, tem outro tipo de cultura, outro tipo de estilo de ser, de se vestir, de falar. Então a gente vai se diminuindo cada vez mais, né? Que a gente compara alguma coisa nossa com algo que tá completamente distante ou aparentemente distante. E ninguém tá imune a essa comparação e a essa influência. E aí que eu acho que começa a entrar o perigo, assim. Não só a gente se sentir mal pela comparação, ou sentir que a gente é menor pela comparação que a gente faz, mas a gente começar a achar que se a gente não fizer as coisas que os outros estão fazendo, a gente não vai alcançar lá. E aí a gente começa muitas vezes a ter atitudes ou a tomar decisões que não são muito nossas ou não acompanham muito a nossa realidade, porque a gente se comparou ao outro e a gente acha que, né, a gente é pior, então a gente precisa daquilo que o outro faz. Eu vou dar um exemplo bem comigo, o que aconteceu. Quem me conhece aqui pelo explante de silicone sabe que eu tirei meu silicone faz 1 ano e meio. E desde que eu tirei até antes, eu sempre tive uma tendência de gostar das coisas com estilo natural, sabe? Tanto na casa, na decoração, eu falo muito disso pra vocês. Mas depois que eu tirei meu silicone, principalmente, eu penso muito nessa parte da beleza e no que eu vou colocar dentro de mim, né? E eu já tô, né, me aproximando dos 40, então eu, vamos dizer assim, já tenho aqui as minhas marquinhas de expressão, não vou dizer que elas não me incomodam, porque elas me incomodam sim, mas eu tento, né, usar métodos que são, né, creme natural, peeling natural, coisas assim, para tratar a pele, para ver se eu consigo levar isso com mais naturalidade. Eu moro em Portugal, eu moro na Europa, e aqui as mulheres são mais assim, pelo menos onde eu moro, elas não têm uma preocupação gigante com as rugas, com tatatã, mas no Brasil tem. Então no Brasil, assim, se eu pego as pessoas que eu sigo, elas estão muito semelhantes, inclusive, porque tá todo mundo trocando dente por dente de porcelana, tá com aquele lábio marcado, o rosto todo em harmonização facial, perdeu completamente as características pessoais, né? Apesar de sempre ter aquele discurso de que não, a gente respeita, não respeita, na verdade, todo mundo fica muito parecido e com a cara muito igual, mas eu tô meio distante disso, assim. E aí, quando eu fui pro Brasil visitar, chego lá no meu grupo de amigas e a maioria é um pouco mais velha que eu. E eu olho ali, não tem uma ruga no rosto delas. Elas conversam, elas sorriem, aqui não aparenta, não mostra aquele monte de marca de expressão que eu tenho dificuldade sim em lidar com as minhas. Aí eu vou num outro grupo, a mesma coisa. E aí eu já começo internamente a me comparar com aquelas pessoas. Aí, daqui a pouco eu começo, mas poxa, se eu tô aqui, por que não? Né? Tal. Não, vou fazer. Fiz. Voltei, não fiz a harmonização facial, mas fiz o Botox já faz 1 ano e tanto. É totalmente contra aquilo que eu quero pra mim e que eu busco pra mim. Não tenho nada contra fazer ou não fazer, fazer a harmonização ou não fazer, nem tô dizendo. Tô dizendo que pro meu olhar, quem acha que estratégia natural é melhor, porque vai te beneficiar internamente também, em diversas formas e etc. E mesmo sabendo da parte negativa, porque depois que a gente cai no conto do silicone, digamos assim, a gente muitas vezes fica mais atento a ler também o que deu errado, né, dentro daquela história. A gente costuma sempre olhar o que deu certo. E mesmo eu tendo essa visão, na hora que eu estava lá, eu não consegui me conter, porque eu realmente me sentia mal. Eu me sentia pra baixo quando eu estava perto dessas outras mulheres, quando eu ia no shopping, quando eu ia nos lugares, e eu via todo mundo assim tão lindo, tão perfeitamente parecendo, né, bonecas. Isso é um exemplo, por exemplo, de como a comparação trabalha dentro da gente. Mesmo numa pessoa como eu, que tô aqui ensinando pra vocês diversas táticas mentais, a gente cai nesse conto. Então, a gente tem que sempre ter esse afastamento e esse cuidado. Mas a comparação, ela não é de todo mal. A comparação é o que faz muitas vezes a gente entender a nossa evolução. É claro que se eu for me comparar hoje com quem eu era com 20 anos de idade, eu vou também ter um choque, né? Eu também vou olhar pra aquilo e eu vou falar assim, meu Deus, eu era assim, eu era mais magra, eu tinha um corpo assim, eu tinha um corpo assado, o rosto assim, o cabelo tatatã. E eu não valorizava, né? Naquela
época eu não valorizava, eu tava me comparando com outras pessoas que eu considerava melhor e me sentia mal. Hoje, que eu tô já com quase 20 anos a mais, eu olho pra Aline de 20 anos e eu falo, nossa, maravilhosa. Isso é muito perigoso, né? A gente sentir que a gente piorou, assim, que a gente não tá bem. Todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai, de alguma forma, ter rugas, todo mundo vai ter marcas de expressão, a pele, né, o corpo vai cair. Mas quem disse que é pior, né? É aí que tá a comparação. Agora, quando a gente se compara dentro das nossas metas, dos nossos planos de ação, dos nossos objetivos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Na grande maioria das vezes, o nosso progresso, ele é lento. E às vezes a gente não percebe que a gente está fazendo esse progresso, a não ser que a gente veja os resultados de hoje, de ontem, e a gente compare. Então, por exemplo, se você quer emagrecer, e aí você começa um plano de ação para emagrecer, você vai, sei lá, pra ginástica, começa a fazer ali uma coisinha. E às vezes na balança você emagreceu 2 quilos e pra você não é nada, você queria emagrecer no total 20, sei lá. Tô dando um chute aqui, né, num exemplo. E aquilo te desanima, você fala, caramba, tanto esforço que eu tô fazendo, não tô conseguindo, faz sei lá quanto tempo que eu tô comendo bem, que eu tô fazendo ginástica. Mas aí você tira a foto do primeiro dia, você tira do segundo, e você percebe que talvez a balança não pode, né, ter tido uma evolução grande, mas olha só o músculozinho ali que você nunca tinha reparado. Olha só a sua cintura como está mais fina. Aí você pensa que você tá usando a mesma calça nas duas, e na segunda ela já tá meio larga, entendeu? Então você começa a perceber que por mais que, de modo geral, você não tenha percebido, mas você está fazendo uma progressão e você está comparando esses seus resultados. Isso é importante para você continuar, para você ter motivação de continuar. Existem várias coisinhas que a gente faz, né? Com o corpo a gente tira foto, mas muitas vezes até quando a gente começa assim um processo terapêutico, eu peço, né? Escreve quem você é hoje. Por que eu peço isso? Porque por mais que você não veja grande evolução, por mais que você fale, no fim meu ano foi todo igual, não fiz mais nada, se você olhar lá, de repente onde você estava, talvez você perceba alguma evolução. E se você não perceber, você tá vendo ali com a chance de poder falar, mas eu quero mesmo, então eu vou mudar, sabe? Então a comparação, ela só deveria ser usada nesse tipo de momento. Nesse tipo de momento em que a gente pode perceber que a gente está evoluindo, ou talvez que a gente parou um pouquinho de evoluir, mas que a gente quer continuar, então a gente continua. Se for pra gente se sentir mal, se for pra gente se sentir menor, se for pra gente se sentir lá, né, embaixo de tudo, não vale a pena. Porque não vale a pena se sentir assim, muito menos por algo que a gente tá fazendo com a gente mesmo, que é se comparar. É só a gente que faz isso. O outro pode até te comparar. Mas a Joaninha é melhor que você, porque ela faz isso e você é... Azar. Se você pensa assim, azar, né? Não me conhece, não tá aqui, não sou eu. Mas se você traz aquilo pra dentro de si e você começa a fazer essa comparação, aí, gente, ferrou. Aí é que o negócio desanda. Por isso, esse vídeo é um convite para você entender o veneno que existe na sua mão todos os dias quando você entra nas mídias sociais, vê lá seus amigos de infância, pessoas que você não conhece, etc, etc, etc. Para você conseguir se afastar e você olhar pelo outro lado. Combinado? Muito obrigada, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima, Flor. Yeah.